Jó capítulo 22. Então respondeu Elifaz, o temanita, dizendo: Porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes o prudente será proveitoso a si mesmo. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou algum lucro em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti? Ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua maldade e sem limite as tuas iniquidades? Porque sem causa penhoraste a teus irmãos, e aos nus despojaste as vestes. Não deste ao cansado água a beber, e ao faminto retiveste o pão. Mas para o homem de poderoso braço era a terra, e só o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despediste vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso é que estás cercado de laços, e te perturba um pavor repentino, ou trevas em que nada vês, e abundância de águas que te cobre. Porventura Deus não está na altura do céu? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. E dizes, que sabe Deus disso? Porventura julgará ele através da escuridão? As densas nuvens são esconderijo para ele, para que não veja, e passeia pelo circuito do céu. Porventura queres guardar a vereda antiga, que pisar os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo. Sobre o seu fundamento um dilúvio foi derramado. Diziam a Deus, retira-te de nós, e que pode o Todo-Poderoso fazer por eles? Contudo, ele encheu de bens as suas casas, mas o conselho dos ímpios esteja longe de mim. O justo vê isto e se alegram, e o inocente escarnece deles, dizendo, na verdade o nosso adversário não foi destruído, mas o fogo consumiu o que restou deles. Faze-te habitual e íntimo no servir-lhe, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e empilha as suas palavras no teu coração. Se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afastarás a iniquidade da tua tenda. Então empilharás ouro como se fosse pó, e o ouro de Ofir como as pedras dos ribeiros. Então o Todo-Poderoso será a tua defesa, e terás prata em abundância. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso, e levantarás o teu rosto para Deus. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Determinarás tu algum negócio, e ele te será firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando os homens forem humilhados, então tu dirás, haja erguimento, e Deus salvará ao de olhos humildes, e livrará a ilha do inocente. Ele será liberto pela pureza de tuas mãos. Jó capítulo 23. Respondeu, porém, Jó, dizendo, ainda hoje a minha queixa está em amargura. A minha mão pesa por causa do meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Antes ele disporia, em ordenada linha de batalha, a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia contra mim? Não. Ele antes poria força em mim. Ali o homem reto lhe apresentaria argumentos convencedores, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que se vou para a frente, ali não está. Se torna atrás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. E se encobre à direita, não o diviso.
Porém ele sabe o meu caminho. Pondo-me ele à prova, sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei disto. Do preceito de seus lábios nunca me apartei. E as palavras da sua boca guardei mais do que a comida a mim designada. Mas ele está com uma mente, e quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso me perturbo diante dele, e quando isto considero, temo. Porque Deus tornou meu coração fraco, e o Todo-Poderoso me perturbou. Porquanto não fui exterminado diante da face das trevas, e nem ele encobriu a escuridão para longe do meu rosto. Jó capítulo 24. Visto que do Todo-Poderoso não me encobriram os tempos, porque os que o conhecem não veem os seus dias? Os perversos até aos marcos limite removem, com violência roubam os rebanhos e os apacentam. Do órfão levam o jumento, tomam e empenhou o boi da viúva, desviam os necessitados para fora do caminho, e os pobres da terra juntos se escondem deles. Eis que, como jumentos monteses no deserto, saem para a sua obra. Os perversos saem de madrugada à procura de presa. O deserto dá mantimento a eles e a seus filhos. No campo ceifam o seu pasto e vindimam a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas chuvas das montanhas são molhados, e não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Ao orfãozinho arrancam dos peitos e toma o penhor do pobre. Fazem com que ele vá nu, sem roupa, e arrancam para longe as espigas desde os famintos. Dentro das suas paredes, espremem o azeite, pisam os tanques onde se esmagam uvas, e ainda têm sede. Desde as cidades gemem os homens mortais, e a alma dos feridos exclama, e contudo Deus lhes não imputa isto como loucura. Eles estão sempre os que se opõem à luz. Não esquadrinham, discernem os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e necessitado, e de noite é como ladrão. Assim como o olho do adúltero aguarda a pouquíssima luz do crepúsculo, dizendo, não me verá olho nenhum, e oculta o rosto. Nas trevas minam, atravessando as paredes das casas, que de dia marcaram com selo para si mesmos, não conhece a luz. Porque amanhã para todos eles é como a sombra de morte. Pois sendo esquadrinhados, discernidos, sentem os pavores da sombra da morte. É ligeiro sobre a superfície das águas. Maldita é a sua porção sobre a terra. Não se volta para o caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim o inferno desfará aos que pecaram. O útero se esquecerá dele. Os vermes o comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança dele, e a iniquidade se quebrará como uma árvore. Aflige a estéril, que não dá a luz, e a viúva não faz bem. Até os poderosos arrasta com a sua força. Se ele se levanta, não há vida segura. Se Deus lhes dá segurança, estribam-se nisso. Os olhos dele, porém, estão nos caminhos deles. Por um pouco de tempo se exaltam e logo desaparecem, são abatidos, são retirados para fora do caminho como todos os demais, e cortados fora como as cabeças das espigas. Se agora não é assim, quem me porá como mentiroso e transformará as minhas palavras em nada?